Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mate, né? Vamos dar início então à nossa aula de número 10. Essa aula tem, se eu não me engano, 5 ou 6 partes, não tenho mais certeza disso. E essa primeira parte ela vai ser dedicada à resolução de equações de congruência, né? Nesse primeiro vídeo nós vamos ver só a parte teórica de resolução de equações de congruência. Depois, no segundo vídeo, nós vamos ver, então, apenas exemplos de como é que você resolve equações de congruência, certo? Então, o objetivo é estudar soluções, estudar, na verdade, a existência de soluções de equações desse tipo aqui, né? AX congruente a B módulo M, onde o A, o B e o M são inteiros, com M maior do que 1, né? O que nós vimos no primeiro vídeo da aula anterior? Se eu me lembrar, vou colocar o card aqui em cima do primeiro vídeo da aula anterior. Nós vimos o seguinte, né? Se você tem A e B e M, A, B e M inteiros, e M maior do que 1, esse B aqui não precisa tomar, né? Não precisa considerar ele. Então, essa congruência aqui, ó, AX congruente a 1 módulo M, ela tem uma solução nos inteiros, se e somente se o máximo divisor comum entre o A, que acompanha o X, e o M, que acompanha o mod, se e somente se esse máximo divisor comum for igual a 1. Ou seja, uma equação de congruência desse tipo, A congruente a um módulo M, vai ter solução apenas quando o máximo divisor comum entre o coeficiente do A e o rapaz que aparece aqui no mod, se eles forem primos entre si. Se você tem x0 e y0 duas soluções dessa equação de congruência aqui, então esses dois elementos vão ser congruentes entre si, módulo M. E isso é C e somente C, né? Se você tem uma solução x0, se você encontrou uma, então qualquer outra vai ser congruente a essa solução inicial x0, módulo M, né? Elas vão ser congruentes. E é C e somente C, beleza? Como é que nós determinamos, então, as soluções de uma equação de congruência desse tipo? Eu lembro que essa equação de congruência aqui, ela é transformada nesta equação de Diofantina, né? AX menos MY igual a 1, tá? Nós resolvemos essa equação de Diofantina aqui, aqueles números, aquelas soluções x dessa equação de Diofantina são, então, as soluções desta equação de congruência em particular, certo? Muito bem. É claro que você já poderia ter imaginado que no lugar do 1, nós poderemos considerar qualquer número inteiro B. Ou seja, você já poderia ter imaginado que nós podemos querer estudar soluções de equações de congruência desse tipo aqui. AX congruente a B, módulo M. Da mesma forma que nós resolvemos equações do tipo AX igual a B, nós vamos querer resolver equações desse tipo aqui. No caso anterior, o nosso B era sempre 1. Né? O primeiro caso que nós estudamos, lá no início da aula de número 9, né? Na aula anterior, nós estudamos equações em que o B era 1. Né? E aí nós chegamos à conclusão, olha, uma equação desse tipo tem solução se e somente se o máximo divisor comum entre o A e o M for 1. Tá certo? O que nós queremos determinar? Quando nós estamos procurando soluções de equações desse tipo aqui, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando um número na tabuada do A, que, quando dividido por M, deixa resto B. Isso para o caso em que o B está entre 0 e M menos 1. Né? Então, suponha que você tem uma equação do tipo AX congruente a B módulo M, e suponha que seu B esteja entre 0 e M menos 1. Encontrar uma solução significa você vai vasculhar a tabuada do número A, e lá nessa tabuada você vai encontrar um número que deixa resto B quando for dividido por M. Basicamente, é isso que nós estamos procurando. Basicamente, é isso que nós estamos tentando resolver. Aí você pergunta, tá, mas e se o B não estiver entre 0 e M menos 1? Ora, então você pega o B, você divide ele pelo M e você vai encontrar um B', tal que B é congruente a B', módulo M. Vai ou não vai? Muito bem. Então, em vez de encontrar
Em vez de você determinar a solução da equação AX congruente a B módulo M, você usa uma transitividade e você produz uma nova equação do tipo AX congruente a B' módulo M. E aí você resolve essa equação. Essa é uma possibilidade, né? Aí, de novo, você vai estar querendo encontrar na tabela do A, na tabuada do A, um número que seja congruente a esse B' módulo M, tá certo? Mas sempre é alguém na tabuada do A que nós estamos procurando, tá certo? Bom, essa é a interpretação do que é que nós estamos querendo resolver aqui, beleza? Bom, vamos começar a pensar então um pouquinho. Vamos supor que nós temos uma equação de congruência desse tipo aqui, AX congruente a B, módulo M, em que o A, o B e o M são inteiros, e o M, como nós já sabemos, nós podemos considerar ele maior do que 1. As seguintes afirmações, elas são equivalentes. Olha só, dizer que essa equação de congruência aqui, original, dada, ela tem solução, é a mesma coisa, é equivalente a dizer que existe um número inteiro, x0, tal que AX0 é congruente a B, módulo M. Essa é a definição de solução, né? Definição de solução de congruência. Bom, dizer que existe um x0 que satisfaça essa congruência aqui é equivalente, por uma propriedade que nós vimos da congruência, por uma das definições de congruência, significa dizer que o M divide essa diferença aqui, a x0 menos b. Dizer que o M divide a x0 menos b, a definição nos diz isso aqui é equivalente a dizer que o ax0 menos b é um múltiplo de M. Ou seja, existem x0 e y0, tais que ax0 menos b é igual a M vezes esse y0. Aqui eu só estou reescrevendo o que significa M divide ax0 menos b. Significa existe um y0, tal que ax0 menos b é igual a M vezes y0. Isto significa dizer que existem x0 e y0, tais que ax0 menos my0 é igual a b. O que eu fiz? Passei esse b para o outro lado e troquei o sinal. Passei esse y aqui para o lado esquerdo, troquei de sinal também, né? Então, também são duas afirmações equivalentes. Agora, você dizer que existem x0 e y0, tais que ax0 menos my0 é igual a b, significa dizer esta equação diofantina, ax menos my igual a b, tem solução nos inteiros. E aí você recorre lá para equações diofantinas. Quando que uma equação diofantina tem solução? Se e somente se o máximo divisor comum entre o a e o menos m divide b. Só que nós já sabemos, o máximo divisor comum entre a e menos m é igual ao máximo divisor comum entre o a e o m. Portanto, dizer que essa equação aqui tem solução, esta equação aqui tem solução, se e somente se o máximo divisor comum entre o a e o m divide b. Moral da história, o que nós concluímos com todo esse slide aqui, com toda essa conversa? Que essa equação de congruência original aqui, ó, ax0, ax congruente a b módulo m, essa equação de congruência tem solução se e somente se o máximo divisor comum entre o coeficiente do a e o sujeito que aparece no mod divide esse termo independente aqui, esse termo b, que está aqui do lado direito da congruência. Beleza? Então, quando eu te dou uma equação de congruência, quando eu te der uma equação de congruência, você vai pegar o coeficiente do x e você vai pegar o sujeito que aparece no mod. Você vai calcular o máximo divisor comum entre esses dois rapazes. Beleza? Calculou o máximo divisor comum? Calculei. Aí você pergunta, você divide esse termo independente aqui? Você divide esse b, que está aqui do lado direito da congruência? Se dividir, a equação tem solução. Se não dividir, a equação não tem solução. Pode pegar ela e pode jogar ela fora. Aquela equação de congruência não terá solução. Beleza? Muito bem. Vamos continuar. Vamos de novo. Vamos de novo pegar A, B e M números inteiros.
Já encerramos, né? Quer dizer, já sabemos agora, desculpa, já sabemos quando que uma equação de congruência tem solução. Tá? Então, esse problema já está superado. Saber quando ela tem solução, nós já sabemos. Agora, como que nós vamos determinar as soluções de uma equação de congruência desse tipo? Então, essa é a primeira pergunta que você pode se fazer. Quais são as soluções? Quantas são as soluções? Quantas soluções são incongruentes? Porque nós vimos, né? Para o caso em que o B era igual a 1, nós vimos como são dadas as equações, como são dadas as soluções, e mais, nós vimos que quaisquer duas soluções são congruentes entre si, módulo M. Então, para o caso em que o B é 1, nós vimos que existe uma única solução, a menos de congruência. Né? Aí você pode se perguntar, tá, mas e quando o B é diferente de 1? Quando o B é maior que 1? O que vai acontecer? Será que vai depender do B? Vai depender do quê? O número de soluções incongruentes. Se o B é 1, todas são congruentes entre si. E se não for 1, quantas vão existir? E outra, como é que eu vou obter uma solução? Como que eu vou obter uma solução? Depois, obtida uma, como eu obtenho outras? Se é que existem outras, né? Porque pode existir uma só. Então é o seguinte, saber quando a equação tem solução não é suficiente. Quer dizer, sabemos, depois de cinco slides, descobrimos. Fez somente ser o máximo divisor comum entre o coeficiente do x e o rapaz que aparece no mod, divide o termo independente, que é o b. Né? Pronto, acabou. Mas não, nós queremos saber quais são as soluções, como encontrar, quantas são incongruentes e assim por diante. E essa é a próxima etapa. Isso é que nós vamos fazer nos slides seguintes. Por isso, nós vamos considerar de novo uma equação desse tipo aqui. Né? Então, vamos pegar A, B e M números inteiros. Vamos chamar o máximo divisor comum entre o A e o M, vamos chamar ele de D. E, é claro, nós vamos supor que o D divide o número B e que o M é maior que 1. Por que eu estou supondo que o D divide B? Porque nós já sabemos, né? Só vai ter solução quando o máximo divisor comum entre o A e o M dividir o B. Então, vamos supor, nós não estamos querendo procurar soluções. Ora, só vamos procurar soluções se houverem soluções. Então, vamos supor que o D divide o B. Beleza? Essa equação de congruência, ela tem solução. O D divide B, então essa equação tem solução. Dizer que tem solução significa que existe um x0 que satisfaz essa congruência aqui. AX0 congruente a B módulo M. Isso aqui, como nós já vimos, é equivalente a dizer que o M divide essa diferença. Isso é equivalente a dizer que essa diferença é M vezes um certo Y0. Isso significa dizer que existem x0 e y0, tais que AX0 menos MY0 é congruente a B. É igual a B, desculpa. E isso é equivalente a dizer que esta equação diofantina aqui tem solução. Mas, eu recordo o seguinte, essa equação diofantina, ela pode ser transformada em outra equação diofantina. Qual? Essa daqui. O que eu fiz daqui para cá? Eu peguei toda essa equação aqui e dividi toda ela pelo máximo divisor comum entre os coeficientes de x e de y. Lembra que nós fazíamos isso? Claro que você não se lembra, né? Então, por isso que se eu lembrar, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que nós fizemos essa transformação. Beleza? Da transformação dessa equação nessa daqui. O que nós fazíamos? Nós pegávamos a equação original e dividíamos os coeficientes pelo máximo divisor comum entre os coeficientes do x e do y. Né? O máximo divisor comum entre os coeficientes de x e y nós chamamos de D. Então, nós pegamos essa equação aqui e transformamos nessa aqui. Essas duas equações têm as mesmas soluções. Por isso que essas duas afirmações aqui são equivalentes. Beleza? Bom, e aí o que nós concluímos, então? Que as soluções... beleza, né? Ó, x0 e y0 são soluções... x0 e y0 é uma solução dessa daqui, dessa equação diofantina aqui. Mas as soluções dessa equação diofantina
e dessa outra aqui de baixo são as mesmas. As soluções são as mesmas. Nós também já vimos isso, né? Então, o que significa? Significa o seguinte, o que nós podemos concluir? Que essa equação de congruência aqui, as soluções dela são as soluções x dessa equação diofantina aqui. Essas equações diofantinas desse tipo, nós só sabemos resolver, né? Então, resolvidas as equações diofantinas, nós vamos pegar as soluções x que nós encontrarmos, essas serão as soluções da congruência. E isso vem daqui, ó, né? Isso vem daqui, ó. x0 nós supomos que era uma solução daqui, e essa solução x0 é exatamente a solução x0 que aparece aqui nessas duas equações diofantinas que são equivalentes. Beleza? Então, o que nós vamos fazer quando nós queremos encontrar soluções de uma equação de congruência desse tipo aqui? Primeiro, vamos ver se o máximo divisor comum entre o A e o M divide B. Se dividiu, nós vamos montar essa equação aqui, essa equação diofantina, e vamos encontrar as soluções dessa equação diofantina, tá certo? Como que nós fazemos isso mesmo? Lembra? Não lembra, né? Então, vamos relembrar. Olha só. Como o máximo divisor comum entre o A sobre D e o M sobre D é 1, claro, eu peguei o A e o M, dividi pelo maior divisor comum, o máximo divisor comum do que sobra é 1. O que nos fala o teorema de Bezout? Como esse máximo divisor comum aqui é igual a 1, então eu posso escrever o 1 como uma combinação do A sobre D e do M sobre D. Ou seja, existem números inteiros R e S, tais que 1 é R vezes A sobre D, mais S vezes M sobre D. Ok? Tá. Isso é para o 1, mas se nós queremos encontrar uma solução dessa equação diofantina aqui, não é o 1 que nós temos que escrever como uma combinação do A sobre D e do M sobre D. Não é. Quem que é que nós queremos escrever como uma combinação? O B sobre D. Beleza, então nós vamos vir nessa equação aqui, nessa equação, e vamos multiplicá-la por B sobre D. E o que nós vamos obter então? R, que multiplica B sobre D, vezes A sobre D, mais... Aqui você pode colocar menos, se você quiser, ó. Coloca um menos aqui e coloca um menos aqui dentro. Tá certo? Menos SB sobre D, que multiplica M sobre D. Tá certo? Se quiser. Você não mantém o mais. Dá na mesma, né? Mais é igual a menos vezes menos. Tá bom, tá? Beleza. Então, o que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar que x0, que é RB sobre D, e y0, que é menos, está faltando um menos aqui, menos S, que multiplica B sobre D, isso é uma solução particular de qual equação diofantina? Dessa daqui, ó. Dessa equação diofantina aqui. Tá? Por quê? Justamente porque eu escrevi o B sobre D, aqui, ó. B sobre D, eu escrevi como A sobre D, ali, ó, A sobre D vezes alguém, menos alguém vezes M sobre D. Tá certo? Não consegui colocar tudo no mesmo slide. Então, isso daqui é uma solução particular da nossa querida equação diofantina. Mas espera lá. Olha aqui, ó. As soluções x da diofantina são exatamente as soluções dessa equação de congruência aqui. Então, olha só. As soluções da equação diofantina são essas aqui, ó. Essas são as outras, né? Uma vez encontrado um x0 e um y0, nós temos as outras soluções. As y joga fora. As y nós não queremos. Nós queremos essa daqui, ó. Aí você fala assim, professor, mas aqui tem que aparecer um menos. Tanto faz. Pode ser mais. Porque mais é menos vezes menos. Tá? Então, todas as soluções dessa equação diofantina aqui, dessa daqui, são dadas assim. Essas são todas as soluções. Nós não queremos as soluções y, porque nós estamos só interessados nas soluções x. Beleza. Então, as soluções dessa equação de congruência aqui são dessa forma, ó. x0 mais m sobre d vezes t. Observa o seguinte. B sobre D, ele pode ser calculado assim que a equação de congruência é dada. Aqui, ó.
o A, o B e o M são dados na equação de congruência. Então, o B você vai saber quem é. O máximo divisor comum entre o A e o M, você vai saber quem que é. Esse é o número D, você vai calcular. Então, esse quociente aqui, ó, B sobre D, você vai saber quem é. Quem que você tem que calcular? É o R. Você fala assim, mas quem é esse R mesmo? Da onde que ela apareceu? Ele apareceu aqui em cima, ó. Tá vendo? Olha só. O máximo divisor comum entre o A e o D, e o M, e o A sobre D e o M sobre D é 1. Opa, vou escrever o 1 como uma combinação do A sobre D e do M sobre D. O coeficiente que acompanha o A sobre D, esse sujeito eu vou colocar aqui, ó, no lugar do R. Esse vai ser o meu R. Então, R que multiplica, olha só, R que multiplica B sobre D é uma solução inicial, é uma solução dessa equação de congruência aqui. Todas as outras serão da forma x0 mais m sobre dt. Aqui, ó, porque essas são exatamente as soluções da nossa equação Diophantine. Beleza? Então, agora nós sabemos calcular todas as soluções de uma equação de congruência. Tá certo? Muito bem. E aí você vai atribuindo valores para o t. Vai atribuindo valores. Nós vamos atribuir esses valores aqui, ó, de 0 até d menos 1. Isso vai me dar a solução x0, é claro, r vezes b sobre d, que nós já sabíamos, nós já tínhamos calculado ela aqui em cima, né? Para t igual a 1, nós vamos ter a solução x1. Então, aqui no lugar do t, nós vamos colocar 1 e vai aparecer esse número aqui. A x2, vamos trocar aqui o t por 2. Se trocar d por 2, vai aparecer essa soma aqui. E assim por diante. Até chegar no d menos 1. Quando eu trocar aqui, ó, o t por d menos 1, eu vou ter então o nosso x d menos 1, que nada mais é do que isso daqui, só que no lugar do t apareceu d menos 1. Tá certo? Ah, mas e por que nós vamos substituir t de 0 até d menos 1? D menos 1 aqui, lembrando quem que é D? Isso, D é o máximo divisor comum entre o coeficiente do x e o rapaz que aparece no mote, tá? Então, nós vamos pegar sempre o t variando de 0 até esse máximo divisor comum, menos 1. Aí você fala, mas por que de 0 até d menos 1? Troca o t pelo d. Aqui, ó. Vai lá, troca. No lugar do t, coloca d. O que vai aparecer? Quando você pega m sobre d e multiplica pelo dzinho, isso vai desaparecer e vai ficar m aqui. O xd, xd vai ser x0 mais m sobre d vezes d. Isso dá x0 mais m. Opa! Se xd for igual a x0 mais m, significa que o m divide a diferença de xd para x0. Bom, se o m divide essa diferença, na verdade nem só divide, é igual, né? Se é igual, divide, né? Então, o xd é congruente ao x0 módulo m. Opa! Então, quando eu for atribuindo valores para t, quando eu atribuir de 0 até d menos 1, deu esses valores aqui, ó. Deram esses aqui. Esses não são congruentes entre si. Nenhum deles vai ser congruente entre si módulo m. Pode verificar. Módulo m não. Módulo m sobre d. Não será. Tá? Agora, esses dois aqui são. Quando você trocar o t pelo d, o xd vai ser congruente ao x0 módulo m. Né? Isso significa o seguinte, que se você for trocando, eu não quis fazer todas as contas aqui, né? Mas quando você for trocando, vai trocar t por d mais 1. Se você trocar t por d mais 1 aqui, ó, pode ser aqui ou aqui embaixo, tanto faz. O que você vai obter? Você vai obter um número que vai ser congruente ao x1. Se você trocar o t por d mais 2, vai te dar um número congruente a x2. E os números negativos? Se trocar t por menos 1, bom, vai ser congruente a algum desses aqui também. Tá certo? Isso significa o seguinte, né, que a partir de d e para t's menores do que 0, as soluções que você vai encontrar, elas vão ser congruentes
alguma dessas soluções que nós determinamos inicialmente. Lembra que eu falei para vocês, nós só vamos trocar t de 0 até d menos 1. Justamente porque, se você trocar por qualquer outro valor, você pode mostrar. O que você vai obter é uma solução congruente a alguma dessas d soluções iniciais. Tá certo? Em outras palavras, essa equação aqui, ela tem d soluções incongruentes. A x0, que nós sabemos determinar, ele é b sobre d vezes aquele r, né? A x1 é essa soma, x2 é essa soma aqui, e o xd menos 1 é essa soma aqui. Observa que x1, você vai lá na solução geral e troca t por 1, aqui trocamos o t por 2, aqui trocamos o t por d menos 1, tá? Então, essas serão as soluções incongruentes módulo M, tá certo? Beleza. Sempre lembrando, o que vem depois, tá. Sempre lembrando o seguinte, ó, que nós transformamos, olha só, nós transformamos a nossa equação de congruência nessa equação de Diofantina, que é equivalente a essa daqui, certo? Lembra qual é a vantagem de transformar essa equação de Diofantina nessa? A vantagem está aqui, ó. O máximo divisor comum entre o A, D e o M sobre D, A sobre D e M sobre D é 1. E aí fica relativamente fácil você escrever o número 1 como um múltiplo do A sobre D mais um múltiplo do M sobre D. Esse R aqui, do A sobre D, esse vai ser importante na solução geral, ó, na solução inicial, na solução x0. Esse R que multiplica B sobre D vai ser a nossa solução inicial, vai ser o nosso x0, certo? E aí tem um pequeno detalhe, Pessoas diferentes podem encontrar valores de R diferentes. Então, o x0 inicial, para cada pessoa, pessoas diferentes podem encontrar x0s diferentes. O B sobre D, não. O B sobre D tem que ser igual para todo mundo. Mas o R não. Se o R pode ser diferente para diferentes pessoas, então esse x0 também pode ser diferente para diferentes pessoas. Tá bom? Isso pode acontecer. Com tudo isso que nós fizemos nesses 8 slides, nós chegamos então ao seguinte teorema. Vamos tomar ABC, AB e M números inteiros, M maior que 1, e vamos denotar o D como sendo o máximo divisor comum entre o A e o M. Então, essa equação de congruência AX congruente a B módulo M tem solução, se isso somente ser o máximo divisor comum entre o A e o M divide o B. Né? Aqui, ó, máximo divisor comum entre os extremos divide o meio. Olha que interessante, gostei dessa. Máximo divisor comum entre os extremos divide o meio. Ótimo. Se isso somente ser. Se x0 é uma solução particular, então as outras soluções são dessa forma aqui, ó. x0 mais m sobre d, t. Essas soluções aqui, ó, quando você troca t por 0, por 1, por 2, por d menos 1, essas são as soluções. Isso forma um sistema completo de soluções incongruentes, né? Por quê? Porque qualquer outra solução vai ser congruente a alguma dessas aqui. Beleza? Mas ainda, né? Como que você encontra uma solução inicial? Como que você encontra uma solução x0? Você pega o 1, que é o máximo divisor comum entre A sobre D e M sobre D, escreve ele como uma combinação linear entre eles, pega esse númerozinho que vai acompanhar o A sobre D. Esse você chama ele de R. Multiplica esse R por B sobre D. Isso vai te dar o x0. Esse vai te dar uma solução da sua equação de congruência. E aí nós temos como corolário, olha só, como corolário, se o máximo divisor comum entre o A e o M for 1, então essa equação de congruência aqui, ó, AX congruente a B módulo M, não, AX congruente a 1, desculpa, não, aqui não é B, aqui é 1, tá? AX congruente a 1 módulo M tem uma única solução, que é o inverso de A módulo M, tá certo? Quando B for 1. É claro que se o máximo divisor comum entre o A e o M for 1,
Então, a equação de congruência AX congruente a B módulo 1 também tem uma única solução, né? Porque o máximo divisor comum deu 1. Né? Só que daí essa solução não vai ser o inverso. Não vai ser o inverso de A. Só vai ser o inverso de A quando o B aqui for igual a 1. Beleza? Ótimo. Como observação final, se x0 é uma solução particular dessa daqui, dessa equação de congruência, todas as outras vão estar na reta que tem essa equação aqui, ó. X igual a x0 mais m sobre dt. Tá certo? Isso aqui é a equação de uma reta, né? Uma variável está em função de outra variável linearmente. Essa variável que aparece aqui, a variável t, ela é linear. Ela não é quadrado nem como, é linear, né? Então, isso aqui é uma reta, isso aqui é a equação de uma reta no plano tx. T horizontal, x vertical. Beleza? Esse x0, como eu já tinha mencionado, ele não é unicamente determinado, né? Pessoas diferentes podem encontrar x0s diferentes, justamente porque você vai escolher o R. Aquele R que é determinado aqui, ó, esse R aqui, ele não precisa ser único, pessoas diferentes podem encontrar R's diferentes e, portanto, podem encontrar x0s diferentes. Porém, o número de soluções incongruentes, essa não pode mudar de pessoa para pessoa. O número de soluções incongruentes tem que ser exatamente o máximo divisor comum entre o A e o M, certo? Então, esse número não pode mudar. Beleza? Essa é toda a parte teórica sobre a resolução de equações de congruência do tipo AX congruente a B módulo M, que são o que a gente chama de equações de congruências lineares. Por que linear? Porque o expoente do x é 1. Poderia ser 2? Poderíamos querer estudar equações do tipo ax quadrado congruente a b módulo m? Será que nós vamos querer uma loucura desse tipo? A pergunta é por que não? Mas, por enquanto, vamos ficar só com equações lineares, tá? Então, essa foi toda a parte teórica de equações de congruências lineares. Adivinha o que vai vir na sequência, no próximo vídeo? Isso, vai vir uma penca de exemplos para nós colocarmos tudo em prática, o que nós acabamos de ver na teoria. É claro que se você entendeu essa teoria aqui, entendeu tudo bonitinho, do modo geral, não precisa ver exemplo, você já entendeu tudo. Beleza? Não entendeu tudo ainda, ficou com algumas dúvidas. Ah, mas quem que é esse R? Quem é esse D? O que que significa? Né? Vamos ver uns exemplos. Né? Vamos ver uns exemplos que vai ficar muito melhor para nós entender. Beleza? Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.